Bom, olá pessoal, boa noite a todos. Dando seguimento à nossa disciplina, hoje vamos continuar com a parte de motores de indução e a aula de hoje eu vou falar sobre a proteção elétrica dos motores na indústria. Então, a norma brasileira, né, que é a NBR 5410, que é a de instalações elétricas, ela prescreve que todo o circuito tem que ser, tem que ser protegido, né, por dispositivos que interrompam a corrente em caso de curto-circuito e sobrecarga. Tá? Então, qual que é a diferença entre curto-circuito e sobrecarga? Eu coloquei a definição aí de curto-circuito. Né? Curto-circuito é a ligação acidental de condutores sob tensão. No sistema trifásico, ela pode ocorrer entre as fases ou entre a fase e o terra ou o neutro. Tá? Então, por exemplo, a gente viu que as alimentações aí nos sistemas industriais elas são trifásicas. Então, qual que é a definição de curto-circuito? A conexão acidental sobre qualquer uma dessas fases em relação a elas mesmas, né? Qualquer uma delas, ou em relação a uma delas e o neutro ou terra. Tá? Quando o curto-circuito acontece, né, quando duas fases se tocam, eu coloquei aqui embaixo, né, a tensão cai próximo de 0 volts e a corrente tende ao infinito. Tá? Então, óbvio que se eu não tiver um sistema de proteção que proteja contra curto-circuito, o que vai acontecer? Eu vou botar fogo na instalação, né? Seja ela de motor, seja ela qualquer tipo de instalação aí, né? Mesmo residencial. Tá? Qual que é a diferença de um curto-circuito e de uma sobrecarga? Olha o que eu coloquei aqui na definição de sobrecarga. A sobrecarga ela difere do curto-circuito pelas amplitudes das grandezas do fenômeno. Tá? A sobrecarga ela resulta numa sobrecorrente, mas que não tende ao infinito. Então vamos lá, deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Vamos pensar que eu tenho um motor trifásico de uma esteira, por exemplo, de uma indústria. Se duas fases do sistema trifásico se tocarem, eu tenho um curto-circuito. No curto-circuito, a tensão cai próxima a zero e a corrente tende ao infinito. Na sobrecarga, não. O que é uma sobrecarga? A sobrecarga é quando o motor está fazendo força além do que ele foi projetado. Então, vamos supor que o motor, sei lá, motor X tem a corrente nominal de 2 amperes. Se eu tiver uma sobrecarga mecânica, o que é uma sobrecarga mecânica? Alguma coisa no sistema mecânico dessa esteira aconteceu que está resultando o motor trabalhar com uma corrente acima. Então, a diferença da sobrecarga é a corrente vai subir um pouco acima da nominal. Então, vamos supor, acima de 2 amperes, que é a corrente nominal do exemplo que eu estou citando aqui, eu já tenho uma sobrecarga. Se o motor, por exemplo, chegar a 3 amperes, se ele foi projetado para trabalhar em 2, eu estou tendo uma sobrecarga, mas não é um curto-circuito, tá? Vocês entenderam bem o conceito? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, tá? Bom, oi? Oi? O Bruno, peraí que eu vou liberar ele aqui. Tá. Boa noite, Bruno. Boa noite, Nicolas. A aula já continua, tá? A aula já começou, tá? Vou continuar aqui. Oi. Se tocam. Uhum. Exato. Tá, a sobrecarga é o seguinte, vamos lá de novo. Eu tenho uma esteira, certo? Igual eu citei o exemplo. A esteira, ela movimenta um dispositivo mecânico. Então, ela tem rolete, ela tem a própria esteira. Então, os roletes vai, movimenta a esteira e tem o produto em cima dele, certo? A caixa, por exemplo. Vamos supor que essa esteira carrega caixas. Vamos pensar na seguinte situação. Quando a gente faz o projeto desse sistema, do conjunto esteira-motor, a gente determinou que o motor deve ter um motor de uma determinada potência que tem uma corrente nominal de 2 amperes. Vamos pensar que essa esteira ela está trabalhando lá com a caixa. Vamos pensar que a gente imaginou que no início ela ia trabalhar com 3 caixas em cima dela. O que vai acontecer se eu, de repente eu colocar 10 caixas em cima dela? Eu estou colocando mais peso, concorda? Exatamente.
Se eu projetei meu sistema para carregar 3 caixas e eu tentar colocar 10, o que vai acontecer? A carga mecânica está maior. O motor tende a compensar isso aumentando a corrente nominal dele. Só que vamos supor, quando eu coloquei 10 caixas, vamos supor que a corrente subiu de 2, que é a nominal, para 3. Correto? Se eu não tiver algum sistema que proteja isso, o que vai acontecer com o motor? Ele vai aquecer e queimar, entendeu? Então eu tenho que ter nesse sistema, quando eu falo de motores, né, na verdade não motores, qualquer sistema, qualquer sistema de proteção de dispositivos elétricos, eu tenho duas situações. Eu tenho a proteção contra o curto-circuito, que é quando os condutores se tocam entre eles, as 3 fases, ou entre uma delas e o neutro, ou entre uma delas e o terra, isso é o curto-circuito. E eu tenho que ter uma outra proteção contra a sobrecarga, que é justamente o quê? Que é quando eu tenho uma carga acima do que o sistema foi projetado, certo? Oi, Felipe? Ô Felipe, beleza? Ele caiu aqui? Parece que não. Ô Nicolas, tá me ouvindo? Ah, legal. Deu certo. O Felipe agora apareceu aqui também. E o Bruno entrou aí também, né? Pessoal, se mais alguém aparecer, vocês me avisam, eu não consigo ver, tá? Ô Fernando, conseguiu entender agora? Legal, então a gente tem que ter, nesse caso específico, duas proteções para esse sistema, uma contra curto e uma contra sobrecarga, tá bom? Bom, lá no passado, pessoal, alguns anos atrás, o dispositivo usado para proteção contra curtos-circuitos nos motores era o fusível, tá? Só que tem um detalhe, o fusível, os fusíveis para motores, eles devem ser do tipo G, tá? O que é um fusível do tipo G? Ele tem um retardo para que o fusível não queime na partida do motor. Por quê? A gente sabe que os motores, na partida, ele atinge 7 vezes a corrente nominal, tá? Vamos supor que eu coloque um fusível de ação rápida para proteger o motor. O que vai acontecer? Vamos supor que, no exemplo que eu citei agora há pouco, a corrente nominal seja de 2 amperes. Se eu colocar um fusível de 2 amperes, um motor com corrente nominal de 2 amperes pode chegar a 14 amperes na saída. O que ia acontecer se eu colocar um fusível de ação rápida para proteger o motor? Toda vez que o motor partir, ele vai queimar, concorda? Então, os fusíveis do tipo G, que eu vou mostrar aqui para vocês, uma foto daqui a pouco, eles têm um retardo na queima do motor. Então, eu vou mostrar um gráfico mais para frente aqui, vai ficar claro para vocês entenderem esse retardo. Então, o fusível do tipo G, que são os fusíveis para motores, eles têm um retardo, tá? Eu posso usar um fusível tipo G para proteger um equipamento eletrônico? Não, né? Nunca. Se eu colocar um fusível do tipo G para proteger um equipamento eletrônico, o que vai acontecer? Ele tem um retardo, não tem? Nesse retardo, o equipamento eletrônico queima. Então, equipamentos eletrônicos, os fusíveis têm que ser de ação rápida, não ação retardada, tá? Legal? Então, são fusíveis especiais. Bom, existem 2 tipos, tá? O de fusíveis industriais, que é usado na indústria até hoje. Isso aqui, vocês vão ver que no fim da aula eu vou falar um dispositivo que substituiu o fusível e o relé térmico, que são os 2 dispositivos que eram usados no passado para proteção contra curto e sobrecarga. Mas ainda, como na indústria ainda tem bastante fusível e bastante relé térmico, eu costumo abordar esse tópico aqui, tá? Bom, então é isso aqui, ó. Dentro dos fusíveis G, né, com curva G ou com retardo de queima, a gente tem os fusíveis NH, que está aqui à esquerda, e os fusíveis do tipo Diazed. Ó, isso aqui é uma gaveta industrial, então olha que interessante, a gente tem um barramento, tá? Então esse motor que está acionado por essa gaveta, que é um motor de 100 cavalos, é um motor bem grande, então vocês veem que nem é cabo que está ligado aqui, tá vendo que é barramento de cobre, ó?
Então, esses fusíveis aqui, eu tenho um fusível por fase. Então, a fase verde aqui é a fase R, a fase amarela é a fase S e a fase vermelha é a fase T. Então, R, S, T, tá? Bom, o que mais que esses fusíveis têm de especial? Ele é desse tamanho aqui porque internamente aqui tem uma espécie de uma areia, é um produto químico, e dentro aqui está o elo, né? O elo fusível. Quando o fusível se rompe, pessoal, a areia que está aqui dentro ocupa o espaço do elo fusível para que a gente não tenha um arco elétrico de um ponto no outro aqui, tá? Por quê? Normalmente esses fusíveis aqui estão conectados em 440 ou 380 volts, que é o que eu falei para vocês lá atrás, tá? Esse fusível aqui, ó, essa parte aqui é o fusível, né? Isso aqui é a base, isso aqui é a tampa e o fusível é essa parte aqui, ó. Eu escrevi fusível. Mesma coisa. Esse fusível aqui tem areia aqui também, é uma areia especial, né? Uma areia de quartzo. E quando o elo do fusível se rompe, a areia de quartzo ocupa o lugar do elo do fusível para extinguir o arco entre os terminais do fusível, tá? Então esses são os fusíveis utilizados na indústria para proteção de motores elétricos. A gente tem um fusível por fase, né? Então, óbvio que se eu tiver um curto-circuito entre as fases R e S, por exemplo, a verde e a amarela aqui, vai queimar os dois primeiros fusíveis. Se eu tiver um curto entre a amarela e a vermelha, vai queimar esse e esse fusível. Se eu tiver um curto, por exemplo, entre a fase T, aqui a vermelha, e o terra, vai queimar só esse fusível. Então, depende de onde é o curto, eu posso ter a queima de um fusível ou até dois, ou de repente até três, né? Se as três fases se tocarem, por exemplo, tá? Bom, o que acontece? O que eu tenho que me preocupar, né, quando eu falo de especificação de fusível para proteção contra curto-circuito de motores aí? Eu tenho que me preocupar com a corrente nominal, né, com a tensão de operação do fusível e a capacidade de interrupção do fusível, tá? Bom, nós vamos fazer um exemplo aqui daqui a pouco. Eu vou fazer um exemplo de cálculo de fusível aqui, de proteção de um motor, para vocês entenderem melhor aqui, tá? Bom, tá aqui. Oi. Tá um pouco baixo. Tem, é o fusível de ação rápida. O que é um fusível de ação rápida? Quando a corrente chega naquele ponto, ele abre imediatamente. Entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar um fusível de ação rápida para dispositivo eletrônico de 2 amperes, quando a corrente chegar a 2, passou um pouquinho de 2, ele queima imediatamente. Entendeu, Luiz? O fusível queima imediatamente, protegendo o dispositivo eletrônico. Certo? Agora olha só, o fusível do tipo G, né, que é o fusível retardado, ele tem essas curvas características aqui, ó. O que significa essa curva característica? No eixo Y eu tenho o tempo e no eixo X eu tenho a corrente, tá? Então olha que interessante, a primeira curva aqui, ó, que é essa curva aqui, é de um fusível de 2 amperes, a primeira aqui, ó, um fusível de ação retardada de 2 amperes. Então se a corrente nominal for 2 amperes, ele não vai queimar nunca, tá vendo? O 2 está aqui, ó, ele não vai queimar nunca. Se a corrente nominal for 5 amperes, ou seja, mais do que o dobro, ó, a corrente nominal de 5 amperes, se eu subir e encontrar a curva e vier no eixo Y, eu vou achar o valor de 10 segundos. Ou seja, se a corrente subir a 5 amperes e durar 10 segundos, o fusível queima. Tá? Se fosse um fusível ultra rápido para proteção de circuito eletrônico, ele já tinha queimado imediatamente. Perceberam que no caso do fusível G, a corrente de 2 amperes, que é a nominal dele, eu subi para 5, que é mais do que o dobro. Nessa situação, ele vai demorar aí 10 segundos, só um minutinho que eu vou... Aí, a bateria do meu notebook aqui está acabando. Bom, então, o fusível de 2 amperes, se a corrente chegar nele a 5 amperes, ele vai demorar 10 segundos para abrir. Se o fusível de 2 amperes, a corrente for 10 amperes passando por ele, aí ele vai demorar 100 milissegundos, porque nós estamos falando aí de
5 vezes a capacidade máxima dele, tá? Então, perceberam o retardo dele? É uma curva que obedece esse padrão aqui, né? E aí tem a curva aqui de fusível de 2 até 100 amperes, tá? Bom, se fosse um fusível de ação rápida para proteção de circuito eletrônico, repetindo, né? Quando atinge a corrente nominal, ele iria queimar imediatamente. Perceberam o retardo aqui no fusível? Então ele demora um pouco aí a queimar, né? Justamente para quê? Para compensar a corrente de partida do motor. Então a corrente de partida sobe, o fusível, se ela continuar alta por muito tempo, o fusível vai queimar. Mas a tendência é que quando o motor inicia o movimento, a corrente baixa, né? Baixa aí para o valor nominal, não dá tempo do fusível queimar, tá bom? Bom, como que a gente faz dimensionamento de fusível de ação retardada? A gente usa duas constantes, a constante K e a constante P sobre N, ou seja, quantas vezes a corrente partida é maior que a nominal, né? A constante K ela é obtida dessa tabelinha aqui. Então, vou fazer um exemplo que vai ficar mais fácil para vocês. O fator IRB é a corrente de rotor bloqueado. Eu já vou falar o que é isso ali no exemplo. A razão IP sobre N é a corrente de pico e a nominal. E a capacidade do fusível vai ser dada por a corrente de rotor bloqueado vezes o K. Então vamos resolver um exemplo aqui. Ó. Especificar um fusível NH para proteção contra curtos-circuitos nas seguintes condições. Então vamos pensar que eu tenho um motor com uma corrente nominal de 30 amperes e que a corrente IP sobre N é 7, ou seja, esse motor aqui ele tem 30 amperes de corrente nominal, mas na partida ele pode chegar a 210 amperes. Por que 210 amperes? Porque 7 vezes 30 é 210. Óbvio que esses 210 amperes é só na partida, num intervalo de tempo muito curto, tá? Então, a corrente nominal do meu motor é 30 e a minha corrente de partida é 7 vezes a nominal. Então, como que eu vou calcular aqui o fusível de proteção? Tá? Como a corrente IP sobre N é igual a 7, nós temos que a corrente de partida é 7 vezes a nominal. Então, a corrente de rotor bloqueado é igual à corrente de pico. Tá? Então, o que é rotor bloqueado? O rotor está parado e vai iniciar o movimento. Então, a corrente de pico é igual a IRB, que é 7 vezes 30, que dá 210 amperes. Se eu consultar nessa tabelinha aqui o K, olha que legal. Onde que está 210? 210 é menor que 40? Não. 210 está entre 40 e 500? Sim. 210 é maior que 500? Não. Então é a linha do meio aqui, né? Onde 210 está no intervalo de 40 e 500. Então, o meu K, de acordo com a tabela, é 0,4, que foi o que eu escrevi aqui. Tá? Bom, então quem vai ser a corrente nominal do fusível? O K vezes a corrente de rotor bloqueado, que é a corrente de pico. Então, vai ser 0,4, que eu obtive aqui da tabela, vezes 210, que dá 84 amperes. Tá? Bom, uma vez que eu calculei aqui o valor, os fusíveis, pessoal, eles têm valores nominais, né? Valores comerciais, aliás. O valor 0,4 vezes 210 deu 84. Não existe fusível de 84, existe um fusível de 80. Então, eu coloquei a tabela aqui, ó, dos principais fusíveis utilizados. Então, eu tenho fusível de 2, de 4, de 6, de 10, 16, 20, 25, 35, 50, 63, 80 e 100. O meu fusível deu o valor ali do meu cálculo, deu 84. Eu vou pegar o 100 ou o 80? No caso de fusível, tem que ser mais restritivo. Eu tenho que pegar o valor que estiver abaixo, né? Como o meu valor deu 84, o primeiro valor abaixo é 80. Então, qual é o fusível que eu vou utilizar para esse exemplo que eu apliquei? Com uma corrente nominal de 30 e um IP sobre N de 7. Vai ser um fusível de 80 amperes, tá? Normalmente os fusíveis, existe um código de cor, tá? Então, o fusível prata é 100 ampere, o rosa é 2 ampere, o marrom é 4, o verde é 6, então pela cor do fusível dá para mim saber a capacidade dele, ok? Alguma dúvida? Essa explicação que você deu aí, o exemplo que você fez, esse exemplo você está gravando ele para a gente, né?
Estou gravando, vai ficar disponível para vocês. Mas no material que tem no AVA, tem também, tá? O mesmo exemplo, tá? A apostila, tá esses slides lá. Para vocês terem como consultar depois, né? Oi? O que é essa base aí? Essa base é o tamanho dele. Então, a mesma base, a base 25, que é a menor, é uma basezinha de cerâmica que comporta o fusível. Então, as bases menor é para correntes menores. Então, a base de 25 milímetros ela vai de 2 a 25 ampere. A base 63, por que você tem que aumentar o tamanho da base? Como aumenta a corrente, o contato da base com o fusível tem que ser maior, entendeu? Então, de acordo que você vai aumentando a corrente, você vai aumentando o tamanho da base. Ok? Bom, beleza, pessoal. Legal. Lá no passado, alguns anos atrás, o dispositivo que protegia então contra curto-circuito era o fusível, do tipo G. Coloquei para vocês aí, né? Qual era o sistema ou o dispositivo que protegia, fazia a proteção contra sobrecargas? Era o relé térmico, tá? O que é um relé térmico? O relé térmico é o dispositivo que faz proteção de motores elétricos contra sobrecarga. O princípio de funcionamento do relé térmico está baseado na dilatação térmica diferencial de uma haste bimetálica. Então é mais fácil eu mostrar a figurinha para vocês aqui. Como é que funciona? Ó, essa aqui é uma haste bimetálica. O que é uma haste bimetálica, né? Eu tenho aqui dois materiais de coeficiente de dilatação diferentes. Ou seja, um material que está à direita tem um coeficiente de dilatação maior do que o material que está na esquerda. Quando eu aplico uma corrente pelo bimetálico aqui, a corrente, ó, eu apliquei, ela está entrando em cima e saindo embaixo. Quando a corrente vai aquecendo, vai passando por aqui, de acordo com quanto maior for a corrente, mais ela aquece o bimetálico. Vai chegar um ponto que o aquecimento desse conjunto bimetálico vai ocasionar uma envergadura nesse sistema, que é exatamente o que está representado aqui, ó. Então, se a corrente é menor do que a corrente nominal, o bimetálico, né, as duas chapinhas bimetálicas ficam estáveis, estáticas no lugar. Quando a corrente é maior do que a corrente nominal, vai gerar uma deformação desse sistema do bimetálico e vai fazer abrir o circuito aqui protegendo o motor, tá? Bom, o que acontece? Na matéria seguinte, nós vamos falar sobre partida de sistemas de motores, né? Nós vamos fazer um esquema que vai ficar mais fácil de vocês entenderem como que o relé térmico desarma, faz a proteção. Nesse instante, eu quero que vocês entendam só o conceito, tá? Bom, aqui ó, eu coloquei uma foto de um relé, tá? Então, o que o relé térmico tem? Ele tem as três fases que entram aqui e saem aqui embaixo. Então, as três fases entram aqui e saem aqui embaixo. Eu tenho um conjunto bimetálico aqui, um aqui, um aqui. Ou seja, qualquer uma das três fases que eu tiver sobrecarga vai ocasionar dilatação térmica interna e vai fazer o desligamento do circuito. Aqui em cima eu tenho um dial, né, de ajuste da corrente nominal. Por que tem um dial? Porque eu vou mostrar aqui para vocês, no exemplo do relé térmico, vocês vão ver que a corrente do relé térmico não é fixa, ela é ajustável. Então eu faço o ajuste da corrente aqui nesse dial de acordo com a corrente nominal do motor. Quando o relé térmico protege o motor lá contra a sobrecarga, ele desarma internamente. Depois que ele desarmou, eu tenho que esperar o bimetálico aqui dentro esfriar, certo? Porque como a corrente passou, foi grande, ocasionou a dilatação lá do bimetálico. Depois que esfriou, eu tenho que pressionar esse botão azul aqui para fazer o rearme dele. Quando eu pressiono o botão azul, ele volta aquela molinha que eu mostrei agora mesmo anteriormente e fecha os contatos aqui de novo, ok? Bom, como que eu especifico a corrente de ajuste de um relé térmico? A corrente de ajuste de um relé térmico vai ser o fator de serviço vezes a corrente nominal. Então, ó, nessa tabela aqui, eu peguei aqui uma tabela de relé térmico da WEG, né, que é um dos grandes fabricantes aí de relés térmicos, que inclusive é um fabricante nacional, né, aqui brasileiro. Então, olha só, os relés térmicos, eles não têm faixa de ajuste fixo, ele tem faixa de ajuste variável. Então, por exemplo, se eu pegar esse modelo aqui, ó,
Esse modelo ele vai de 0,28 ampere até 0,4. Vou pegar um outro exemplo aqui. Ó. Esse modelo aqui ó, vai de 22 a 32 amperes. Então, se eu calcular lá um motor que tem 25, por exemplo, está no meio dessa faixa. Eu posso usar esse relé térmico aqui para proteção. Se eu calcular um relé térmico lá e correndo de um motor, por exemplo, de 30 amperes, eu posso usar o mesmo, tá? O que vai mudar? O ajuste de cima dele lá. O ajuste vai de 22 a 32. Então, dependendo do motor que eu for utilizar aqui no relé térmico, eu tenho que ir em cima do dial dele, do ajuste, e ajustar para a corrente nominal daquele motor. Ok? Bom, vou fazer um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Especificar o relé térmico e o ajuste para o motor trifásico abaixo. Então, eu tenho um motor de 5 cavalos com rendimento de 76%, a tensão de 380 volts e um cosseno Φ de 0,8 e um fator de serviço de 1,1. Primeira coisa que eu tenho que calcular é o seguinte, se eu sei que essa é a equação da potência mecânica, se eu isolar o I aqui, né? Eu vou ter que potência mecânica é rendimento vezes raiz de 3 vezes V vezes cosseno Φ. Vou substituir os valores aqui e encontrar a corrente nominal do motor, que foi de 9,2 amperes. Bom, qual é a corrente de ajuste do relé térmico? A corrente de ajuste do relé térmico é o fator de serviço vezes a corrente nominal. Então, vai ser 1,1, né, que é o fator de serviço, já falei sobre o fator de serviço nas aulas anteriores, né, que é a capacidade de suportar sobrecargas contínuas. Então, vai ser 1,1 vezes I. 1,1 vezes o 9,2 aqui, e chegamos na corrente de ajuste do relé térmico de 10,12 amperes. Né? Vou voltar aqui na tabela. 10,12. Olha só, eu tenho um relé térmico com o ajuste dele vai de 8 a 12. E eu tenho um relé térmico que vai de 11 a 17. Qual relé térmico eu vou usar? Se deu 10,12, eu tenho que usar o que tem ajuste de 8 a 12 amperes. Então, vai ser o RW27.2 com ajuste de 8 a 12 amperes. Entenderam o porquê? Porque a corrente nominal do meu motor é 10,12. Então, esse relé ele pode proteger motores de corrente de 8 até 12. Beleza, pessoal? Então, eu vou usar esse aqui. Ó. Ok? Beleza. O que acontece, pessoal? Como eu disse, antigamente, né, alguns anos atrás, aí, a gente tinha dois dispositivos diferentes. Um para proteção contra curto-circuito, que era o fusível, mostrei ele, e o outro para proteção contra sobrecarga, que era o relé térmico. Então, eu tinha dois dispositivos distintos e cada um fazia proteção. Um de curto-circuito e outro de sobrecarga. Acontece com o passar dos anos, aí, foi desenvolvido um único dispositivo para fazer a proteção contra curto-circuito e sobrecarga. O nome desse dispositivo é disjuntor motor. Então, o que o disjuntor motor faz? O disjuntor motor faz a proteção que o fusível faz e mais a proteção do que o relé térmico faz, tudo em um único equipamento. Tá bom? Bom, como ele faz essa proteção, então eu não preciso mais usar, se eu usar um disjuntor motor, eu não preciso usar fusível e relé térmico mais. Tá? Como que o disjuntor motor funciona? Ele tem uma proteção magnética, que tem um disparador magnético, e tem uma proteção térmica. Tá? Então, vou mostrar aqui internamente, vai ficar mais fácil para vocês. Olha que legal, isso aqui é a foto de um disjuntor motor aberto. Então, a corrente entra aqui em cima, vem aqui, né, passa por todo o dispositivo, passa nessa bobina e sai aqui embaixo. Ok? Essa daqui, ó, essa chapinha aqui é a bimetálica. Tá? Então, essa daqui é a mesma proteção bimetálica que o relé térmico oferecia. A corrente, quando passa por essa chapa aqui, ela aquece essa chapinha, né? Quando a corrente atingir no valor padrão dele aqui, essa chapinha dilata e desarma o disjuntor motor. Então, essa daqui é a proteção do motor contra a sobrecarga. Tá? E essa bobininha aqui é a proteção magnética, que é a proteção contra curto-circuito. Como é que essa proteção funciona? Quando a corrente atinge um determinado valor aqui, que esse valor é 13 vezes a corrente nominal, que já está bem acima do 7, né, da partida do motor, quando a corrente atinge 13 vezes o valor da nominal, essa bobininha gera um campo magnético que atrai esse dispositivo mecânico aqui e desarma o disjuntor.
Então, essa bobina é responsável pela proteção contra curto-circuito e essa chapinha aqui, né, que é o bimetálico, é responsável contra a proteção contra a sobrecarga. Certo? Tudo num único dispositivo. Entenderam? O que tem de vantagem do disjuntor motor? O fusível queimava e eu tinha que trocar o fusível. O disjuntor motor, se eu tiver um curto, ele desarma. É só eu rearmar ele e tá tudo certo. Ok? Entenderam? Bom, essa daqui, pessoal, eu coloquei aqui umas fotos de alguns disjuntores motores da WEG também, né? Então, olha que legal. O disjuntor motor, ele tem as 3 fases. Então, as 3 fases entram aqui em cima e saem aqui embaixo, né, para o motor. Tem 3 modelos diferentes aqui. Eu tenho um botãozinho de liga e um botão de desliga. Quando ele está ligado, ó, vem aqui, aperta o botão preto. Ele deu continuidade aqui para cá e energizou o motor. Se eu tiver uma sobrecarga ou um curto-circuito, o botãozinho preto pula para fora e o vermelho abaixo. Significa que ele desarmou, tá? Quando eu vou rearmar ele, portanto, eu tenho que religá-lo, né? Toda vez que ele desarma. Esse daqui, o terceiro aqui da direita, em vez de ter 2 botões de pressionar, ele tem um botão rotativo, né? Então, esse daqui, quando eu ligo ele, ele fica ligado. Quando ele desliga, ele para no meio aqui, assim, ó, que é a posição de trip. Aí eu tenho que desligar ele e ligar de novo para rearmar, tá? Bom, se ele tem um bimetálico interno, pessoal, ele também tem um ajustezinho, que é essa parte branca aqui, ó. Então, o disjuntor motor, assim como o térmico, ele não tem um valor fixo, mas ele tem uma faixa de valores também que serve para vários motores. Então, eu tenho que calcular a corrente nominal do motor, calcular a corrente de ajuste do disjuntor motor e ajustar o disjuntor motor para aquela corrente que eu calculei, tá? Bom, essa é uma tabela de especificação de disjuntor motor da WEG. Então, vamos fazer um exemplo e vamos usar a tabela para vocês entenderem. Com base na tabela 5, né, que é a tabela anterior ali da WEG, especificar o disjuntor motor e o ajuste para o motor trifásico abaixo. Então, eu tenho um motor de 1 cavalo, com 80% de rendimento, 380 volts, cosseno φ de 0,8 e fator de serviço de 1,1. Primeira coisa, eu tenho que calcular a corrente nominal do motor, né? Que é só aplicação da equação direta, substituir valores, né? 1 vezes 736, substituir todos os demais valores, e cheguei a uma corrente de 1,75. Como o fator de serviço desse motor é 1,1, a corrente de ajuste é o mesmo cálculo a especificação do disjuntor motor é a mesma especificação do relé térmico, né? Então, a corrente de ajuste vai ser a corrente nominal vezes o fator de serviço. Então, o fator de serviço é 1,1 vezes a corrente nominal de 1,75 e eu tenho 1,93, tá? Então, a minha corrente de ajuste para esse motor aqui, no disjuntor motor, é de 1,93 amperes. Se eu olhar aqui na tabela, pessoal, voltei na tabela aqui da WEG. Então, olha só. Aqui tem algumas coisas interessantes. Aqui, ó, eu tenho a corrente nominal nessa coluna. Aqui eu tenho a faixa de valores para a corrente nominal, que é a proteção térmica, e aqui eu tenho o disparo magnético, que é a proteção contra curto-circuito, que é 13 vezes a corrente nominal, que eu falei para vocês. Então, quando a corrente atinge 3 vezes a nominal, 13 vezes a nominal, ele considera isso como um curto e faz o desarme. Então, no nosso cálculo aqui, nós obtemos uma corrente de ajuste de 1,93. Então, eu vou olhar aqui nessa coluna, e eu tenho um disjuntor motor que com ajuste de 1 até 1,6, esse não me atende. E tem um de 1,6 até 2,5. É exatamente essa aqui que é a faixa de ajuste que eu preciso, né? Que é 1,93. Então, o modelo do disjuntor motor que eu vou usar é esse aqui, ó, faixa de ajuste de 1,6 até 2,5. O modelo é o MPW18-3-D025, tá? Bom, uma vez que eu fiz o cálculo, joguei na tabela e vi a especificação, é só eu pegar, comprar o disjuntor, montar, tá feita a minha proteção do meu motor, que como eu disse anteriormente, no caso de disjuntor motor, a proteção já é contra curto-circuito e contra sobrecargas, tudo num único dispositivo, certo?